Segunda-feira, 5 de junho de 2017, você acompanha em nosso programa de hoje. Vila Nova vence a Portuguesa dentro do Alçapão do Bonfim. Você vai ver os melhores momentos, os lances polêmicos e, claro, a entrevista do técnico Ito Roque. E conosco em nosso estúdio nesta segundona, Ceará, volante do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona. Hoje vamos falar muito sobre o Leão do Bonfim. O Vila conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Venceu a Lusa 2-1 dentro do Alçapão do Bonfim. Vamos passar os melhores momentos, os detalhes dos lances polêmicos. Tem também a entrevista do técnico Ito Roque, a palavra do Bruno Moreno e, claro, muito mais em nosso programa desta segunda-feira, que está apenas começando. Tá tudo embolado no grupo do Leão do Bonfim, já também a classificação e os próximos jogos. Mas vamos apresentar os nossos convidados especiais desta segunda-feira, começando sempre com o nosso comentarista artilheiro, Fred Sarti. Boa noite, Fred. Mudou de posição, né? O técnico falou assim, não, vai para o lado esquerdo que você atua melhor lá. Falando desse Vila Nova que venceu a Portuguesa por 2-1, dá uma respirada na competição, né, Fred? Boa noite, Roger. Boa noite, Ceará. Boa noite. Realmente, essa vitória fez com que o Vila Novense, até mesmo nós da imprensa, esperamos algo, né? Será que dá? Porque até o jogo de semana passada, muita gente já tinha entregado a toalha, mas esse resultado foi fundamental para que o Vila Nova sobrevivesse na competição e principalmente a mexida do Ito Roque. O Ito Roque foi audacioso, pôs o time para frente, jogou com 3 atacantes. Isso foi fundamental para a vitória do Vila Nova de ontem, aliado também àquela raça vilanovense que faltava, que todos nós cobrávamos, mas que ontem deu tudo certo. Vencer um time de camisa, de tradição e que tem um bom time como é a Portuguesa, acredito, né, Ceará, que deixa a rapaziada mais animada para o restante da competição. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, boa noite. Pois é, uma grande equipe, né? E a gente conseguiu um bom resultado dentro de casa, estava precisando, estava afastado dos primeiros colocados, né? E graças a Deus a gente conquistou 3 pontos e já pensar no próximo jogo também que vai ser bem difícil contra eles. E nós vamos à matéria do jogo, como foi a vitória do Vila Nova frente à Portuguesa. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Vila Nova venceu a Portuguesa por 2-1 neste domingo no Alçapão do Bonfim. O Leão dominou todo o primeiro tempo. Aos 16 minutos, Bruno Moreno cobrou falta rasteira e abriu o placar em Nova Lima. O Vila Nova continuou criando as melhores oportunidades e insistiu até fazer o segundo. Aos 38 minutos, Gilberto Carrara fez o seu gol de cabeça e ampliou o placar. No segundo tempo, a Lusa voltou melhor e logo aos 11 minutos diminuiu, com um gol marcado por Bruno Duarte. Daí para frente, o time paulista foi para cima do Vila Nova, mas a equipe, comandada pelo treinador Ito Roque, segurou a pressão e conseguiu manter a vitória. Agora, o Leão do Bonfim soma 4 pontos e está em terceiro lugar no grupo A13. Na próxima rodada, nesta sexta-feira, Portuguesa e Vila Nova se enfrentam novamente, só que dessa vez em São Paulo, a partir das 19 horas. Portanto, o próximo jogo entre Vila Nova e Portuguesa, já na sexta-feira, às 7 horas da noite, mais um confronto da Lusa contra o Leão do Bonfim. A gente percebeu ali nessa matéria, já vem os melhores momentos, ó Fred, que o estádio não estava tão cheio. Não sei se o torcedor está sem esperança no time, claro, após a pífia campanha até o momento, uma derrota e um empate, mas veio a vitória, ainda bem para o Vila dar uma respirada na competição. Mas antes desse jogo contra o Portuguesa, o torcedor estava meio desanimado, o estádio estava vazio, o torcedor agora tem que voltar a apoiar, né, Fred? Estava todo mundo desanimado, como eu disse na minha abertura, o estádio estava vazio, né?
para variar, a torcida Pavilhão Vermelho deu um show, foi ela que segurou, que colocou toda a sua energia para o time que estava jogando. E a torcida agora, mas a torcida do Vila é complicada, né? Vamos ver o resultado de sexta-feira, Roger. A partir do resultado de sexta-feira, porque uma vitória ou até mesmo um empate coloca a gente para cima e com certeza a torcida do Vila vai comparecer. E o grupo está embolado, já já a gente fala também sobre a classificação. Agora o Ceará, falando sobre 3 atacantes, praticamente o Vila atuou com esta posição de 3 atacantes, esse esquema tático do técnico Ito Roque. Vocês trabalham mais volantes quando são 3 atacantes, né? Isso, a gente trabalha bastante, mas como era um jogo que necessitava da vitória, né? E ele foi feliz em escalar 3 atacantes. E tipo, eu, o PC e o Bruno marcamos bastante, mas fomos felizes e saímos com um bom resultado. Só para dar uma geral, Roger, até para o pessoal de casa que não teve oportunidade de ir no campo, né? O Vila teve muitas mudanças, né? O Morisco não jogou porque estava machucado, o Jonathan estava cumprindo suspensão automática, o Luiz Mário, que é um problema mais sério, que ele tem como todos sabem, fez uma cirurgia recente no joelho, ele não estava vindo bem nos 2 jogos. O Luiz Mário sempre é um cara de muita... pega muito, não estava bem, ele pediu para dar mais um tempo, para melhorar a forma física dele, e o Tony estava machucado. Então, com isso, o Ito Roque, no lugar do Morisco, ele colocou o Gustavo, que surpreendeu a todos, né? Estava todo mundo esperando a presença do Lula. Fez a estreia do Ceará no lugar do Luiz Mário, Ceará que foi ao lado do Douglão e do Bruno Moreno, um dos melhores em campo. E aí jogou, como disse Ceará, Paulo Vitor e o Bruno Moreno. E na frente o Carrara, o Douglão entrou, teve uma oportunidade de entrar, e o Lionel. O Lionel muito contestado pela torcida, continua sendo contestado, mas principalmente nesse esquema de 3 atacantes, ele que faz a recomposição muito bem, né, Ceará? Ajuda bem vocês lá. Ele é um bom jogador, ele, né? Tá sendo contestado, mas a gente acredita no potencial dele. Ele ajuda bastante o ponta, né, que no caso o nosso lateral esquerdo também. E ele é um cara, sim, muito bom mesmo, a gente confia bastante no potencial dele. E vai continuar jogando. Com certeza. Ô Ceará, falando agora sobre o seu futebol, conta aí para o público de casa, para as pessoas que estão nos acompanhando, para o público vilanovense que está ligado aqui na TV Banqueta, qual time que você começou? Eu comecei no Sapucaense em 2012. Aí tive algumas passagens pelo estado do Rio Grande do Sul, né? E agora estou no Vila. Ótimo. O Ceará volante do Vila Nova que estreou ontem contra a Portuguesa. Agora nós vamos aos melhores momentos do jogo. A vitória do Leão sobre a Lusa na tela titular. Primeiro tempo que foi praticamente todo dominado pelo Vila Nova, né, Fred? Isso, o Vila dominou o primeiro tempo, né? Mas esse domínio é aquele velho domínio, né? Sem tantas chances claras assim, né? E o time da Portuguesa, lembrando que estava impedido esse lance aí, depois nós vamos ver que às vezes pode ser contestado, que não estava, o Leandro Domingues e o Marcelinho Paraíba. São diferenciados, será? São 2 jogadores diferenciados, com bom posicionamento, bastante toque na bola, né? São 2 caras excepcional. Esse gol aí do Bruno Moreno, né? A gente fica muita categoria. Na dúvida se foi debaixo da barreira ou foi daqueles... Foi do lado da barreira. Foi do lado, né? Porque eu pensei que fosse de baixo, aí prevalecia. Aquele que agora tem muito jogador que fica atrás da barreira, né? Agachado. Sim. Né? Mais uma vez o Vila Nova indo para cima da Portuguesa. E o Vila tinha que ir mesmo, né, Fred? Jogando dentro de casa, precisando do resultado. É o que eu disse, o Ito foi muito... Ao mesmo tempo que passa a ser básico, tem muita gente que não faz, né? Que diria o Leston Júnior, né, Roger? Tinha que ir pra cima, arriscou tudo. O Ito é um cara que a gente torce muito para dar certo. Então acho que ele fez o que tinha que ter feito. E era só o resultado, né? Só os 3 pontos nos interessavam. Que interessava. Empate e derrota a gente não ia aceitar e fomos felizes com esses 3 pontos. Aí o gol do Vila Nova para o Vila, 0 para a Portuguesa, e a Luz indo para cima, tentando o empate. Renan Rinaldi chegando junto, segurando o bom chute da Portuguesa. Aí o Leandro Domingues. Agora, o Roger, é aquele domínio que ao mesmo tempo não é, né? É aquela característica de Série D.
É diferente mesmo? Só antes de você falar, Ceará, olha aí, um gol perdido pelo Lionel, né? Criou, né? Mas perdeu. Série D é diferente, Ceará? Você já disputou Série D? Não, a minha primeira vez que estou disputando a Série D é muito pegado, é raça. Não vai na técnica, vai na raça. E sobre o preparo físico do Vila Nova, você acha que, como que tá de 0 a 10, você acha aí de uma forma geral? Tá um preparo físico, o nosso preparador físico é muito bom, né? Tá 9, 10. Que bom. Você vê... Aí o segundo tempo, Roger, o domínio, né, o Ceará foi da Portuguesa, até porque alguns minutos, né? o Ito teve que fazer 3 substituições, né, e a maioria por contusão, né, saiu o Tchê para entrada do Nequinha, porque o Carrara sentiu. Olha só que importância do Tchê no time, até a gente vendo esses lances. O Tchê lateral direito, né, que faz a esquerda também. Carrara saiu, entrou o Nequinha, que é lateral direito. O Tchê foi para ponta, não é isso? Isso. Aí, em seguida, o Edu Pina sentiu. Aí entrou o Filipinho, o atacante. Aí o Tchê foi para lateral esquerda. E depois saiu o Otávio para a entrada do França. Isso. Agora, com essa classificação embolada, Fred, já a gente vai mostrar a arte da classificação, vamos mostrar tudo para o telespectador. Mas com essa classificação embolada do jeito que está, para você é bom para o Vila Nova? Antes de falar da classificação, só estou me atentando um negócio aqui que eu não sei se eu estou ficando doido. Eu vim falando no carro, contando a história do Lula pro Ceará. Na hora do zagueiro que saiu o Rafael Maurício, que eu falei Lula ou falei França, hein? Você falou Lula. Falei Lula, né? Desculpa, tá vendo? Lula já não tá no Vila, tá lá no Motoclube, é o França, né? Todo mundo achava que ia julgar o França, julgou o Gustavo. Lula é mais um que tá na lista negra do Vila Nova. Mas refaço a pergunta. Lula tá na lista negra de muitos. Mas continue. Mas a questão da classificação, não é isso que você perguntou? É aquilo que eu te falei, Roger. Não é só no futebol, né? A vida nossa, cada dia é uma nova batalha, né? Depende muito de sexta-feira, né, Ceará? Verdade. Não, mas para o momento que você está vendo a classificação, Bangu com 6 pontos, vem o Vila com 4, Desportiva com 4, Portuguesa vem com 3. Eu acho que a briga do Vila vai ser a segunda colocação. Acho que não vai fugir disso. Isso eu concordo também. Agora, foi surpreendente o resultado, claro, do Bangu perder dentro de casa para Desportivo, que teoricamente é o adversário mais fraco. E que vai aquilo de como é a disputa da Série D. Como disse Ceará, é mais à vontade, na força. Agora, a Portuguesa, porque é muito difícil, por mais que Ceará falou que é diferente você marcar o Marcelinho e o Leandro Domingues, você ter esses dois jogadores no meio de campo de uma equipe, acaba que ela fica um pouco fragilizada. Ou estou errado, Ceará? Não, tá certo. Esses são dois jogadores muito inteligentes, mas no mesmo instante não são rápidos, não dão muita velocidade no contra-ataque. Fora a recomposição, né, que deve ser mais lenta. Até mesmo Marcelinho pela idade. Ganha mais qualidade, mas muito poder ofensivo não. Até a idade avançada do Marcelinho a gente sabe que pesa também para o jogador, né? Agora, Fred, para enfrentar essa Portuguesa lá no Canindé, você espera um Vila Nova indo para cima realmente da Lusa? Ou o empate já é um bom resultado para o Vila Nova? O empate, na minha opinião, é um grande resultado. O empate é um grande resultado, porque a gente pega a Desportiva e o Bangu, essa é a sequência? Isso. Não é? A Desportiva e o Bangu. Agora, a dúvida é, né? Se o nosso treinador, o Vitor Roque, vai manter esses 3 atacantes. Você consegue bater o martelo disso, senhora, ou não? Fora de casa é meio difícil, hein? Fora de casa é aquela, né? Se não dá pra gente ganhar, perder, a gente também não pode perder, né? E provavelmente vão buscar os 3 pontos, se não der, a gente vamos fechar a casinha e segurar o empate, que também não é mau resultado. Ou ele mantém essa equipe, né? Ou ele vai sacar um dos atacantes para a volta do Jonathan. E é meio surpreendente também a campanha que faz a Portuguesa. Claro, estamos na 3ª rodada da primeira fase da Série D, mas a 4ª colocação para a Portuguesa ninguém esperava. E o futebol que ela vem praticando também, né? Era o time que a gente esperava estar lá em cima, mas é aquilo, acho que não é time para Série D, não. Aquela característica de Série D, né? É um time mais técnico. Bom, nós vamos agora aos lances polêmicos que aconteceram da partida entre Vila Nova e Portuguesa no Alçapão do Bonfim. Na tela. Quem separa pra gente é o Alessandro, né? A gente fica na dúvida danada.
Esse lance aí, ó, e o Ceará pode nos ajudar, eu ia até convidar alguém para participar com a gente e faltou tempo. Estava impedido. Do impedimento. Mas o toque do jogador do Vila Nova não faz com que ele deixe de ficar impedido, não? Mas o impedimento era do Marcelinho, não do que fez o gol. Okay. Ele marcou antes. Ele marcou antes. Antes. E esse lance aí, aí ó, vamos lá, quer ver? Ele marcou ali no Marcelinho já. Vamos lá, ó. Ó, deu o passe. Quando o Marcelinho pega na bola, ele já tá impedido. Ó. Viu? Entendi. Mas não esbarra no jogador Mas do Vila antes de chegar do Marcelinho? Não, passou entre os dois zagueiros. Não esbarrou? Não. Tá, e outro lance polêmico. Até porque eles nem reclamaram também, né? Eles viram que estava impedido. Esse lance aí mostra que ele não tava, tá vendo? Não, mesma linha praticamente. Sim. Foi um gol legítimo da Portuguesa. Foi um gol legítimo mesmo. E treinador é tão difícil, né? Que haja vista na final da Champions lá, aquela dúvida de Sim. mão, de não sei o quê. Mas que agora, bom, mas a gente tem que ganhar no campo e nós vamos ganhar no campo. Tecnologia para melhorar o nosso futebol, igual acontece no vôlei. As câmeras vão colaborar com certeza daqui para frente. Olha, eu vou te falar, aquele negócio das câmeras, você já assistiu? Quando tem dúvida, o treinador pede para ver o vídeo? Sim. Ele é muito legal. E muda a característica. Se você está perdendo igual tá o 7 empatado e quase aí para finalizar, dá uma... Pegou no vôlei, tem que ver se vai pegar no futebol, né? Será que pega no futebol? Se vai ajudar no futebol, né? Ajudar vai, obviamente, vamos ver se vai pegar, né? Se vai ser algo que vai colaborar, né? Principalmente para as transmissões. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta tem muito mais sobre Vila Nova e Portuguesa. Tem a palavra também do técnico Ito Roque. Fica daí que eu te espero daqui. Até mais. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. De volta, torcedor titular com o Banquete Esporte desta segundona. Estamos falando, comentando muito sobre Vila Nova e Portuguesa, o jogo que aconteceu, mais uma rodada importante da Série D do Campeonato Brasileiro. Já tem o técnico Ito Roque, você de casa aguarde, porque agora vem chegando Bruno Moreno, meio-campista do Leão do Bonfim, falando conosco aqui no Banquete Esporte. A importância é muito grande, né? Confronto direto, vamos ter mais um jogo contra eles lá em São Paulo. Acho que agora entramos no clima da Série D, né? Jogo pegado, às vezes não tem muita técnica, mas tem que sobressair à vontade. Acho que conseguimos um objetivo aqui dentro,
Agora é sair contra eles lá com bastante cautela para que a gente possa dar um passo grande para a nossa classificação. O grupo é bastante forte, né? Todos treinam na mesma intensidade para que possa ter peça de reposição, né? Eu acho que hoje foi comprovado que o grupo é bastante forte. Temos tudo para roubar ponto da Portuguesa lá e, se Deus quiser, conseguir nossa classificação. O campeonato está aberto, faltam mais 3 jogos, né? O retorno, vamos se dizer assim, o retorno do campeonato. São 9 pontos para ser disputado, vamos fazer o maior número de pontos aí para que a gente possa classificar. E aí, Geraldo Fagundes, mais novo, com cabelo e menos chato, fala menos. Tem que falar do Bruno Moreno lá aí. Tem traíra assim também do seu lado? Tem todo canto. E aí, falar do Bruno Moreno, tá jogando bem, encaixou no time do Vila? O Bruno Moreno, a estreia dele, ele fez um baita primeiro tempo. De lá pra cá, ele caiu um pouquinho e ontem foi um jogo de afirmação, né? O Ceará pode falar disso muito melhor do que eu, mas no futebol existem alguns jogos que fazem parte daquela linha de corte, né? Acontece tanta coisa que o time fica importante, que agora o time vai. O Bruno Moreno reafirmou sua posição no time titular do Vila Nova. Ele que havia atuado muito bem este ano pelo Uberlândia no Campeonato Mineiro, agora é o armador da equipe vilanovense. Vamos ouvir agora Ito Roque, treinador do Vila Nova, falando da vitória do Leão do Bonfim dentro de casa contra a Portuguesa. Foi uma vitória da determinação dos atletas, da garra, né? Uma vitória do jeito Vila Nova, né? Então, nós tivemos alguns problemas durante a partida, né? As 3 substituições que foram feitas foram as 3 forçadas. É lógico que a gente iria fazer, mas de uma maneira mais tranquila, mais pontual, e infelizmente tivemos que sofrer um pouco mais devido aos atletas que tiveram que sair forçadamente. A gente vinha analisando nos trabalhos e nos 2 primeiros jogos. A gente às vezes tinha um bom controle do jogo em certos momentos, mas faltava profundidade, faltava velocidade, e eu optei por tirar um jogador de meio de campo e colocar um atacante de velocidade, que foi o Carrara. Por alguma determinação dos próprios jogadores, as coisas andaram bem nesse sentido, né? Mas é lógico que às vezes você tem que recompor de uma outra maneira porque você fica um pouco mais vulnerável, né? Mas a gente precisava da vitória e a gente precisava ser um pouco mais ousado no jogo de hoje. Ainda mais da maneira que foi, jogando dentro da nossa casa, diante da torcida, né? Eu acho que foi fundamental esses 3 pontos para que a gente pudesse voltar a brigar pela classificação. As 2 equipes agora já se conhecem, né? Principalmente na parte individual de cada jogador. Então, acho que fica fácil para as 2 equipes analisar um pouco mais cada adversário. A gente sabe que a Portuguesa é um time tradição, jogando dentro da sua casa, vai propor o jogo. E nós temos que ser inteligentes, vamos trabalhar esses 3 dias que nós teremos para trabalhar, para sermos um time inteligente e buscar o detalhe a nosso favor, jogando lá no Canindé. Foi o que eu falei anteriormente, nós queríamos ter um pouco mais de velocidade, né? Jogando com um homem referência, no caso o Douglas, abrindo um homem de velocidade, o Carrara, que é um jogador que usa muito bem essa velocidade dele, né? Ele é muito agudo, e do outro lado tendo um jogador que, apesar de ser um jogador de beirada, mas é um jogador taticamente muito bom, que se recompõe e ajuda muito a equipe, que é o Lionel. E ele citando o Lionel, com essas palavras dele, sendo um jogador tático, eu acho muito difícil ele sacar o Lionel da equipe. Quem sabe, provavelmente, ele indo com 3 atacantes para cima da Portuguesa, já que ele citou que o time jogou com muita inteligência ontem lá no Alçapão do Bonfim. Tem que jogar com essa inteligência também sexta-feira frente à Lusa em São Paulo. Agora, além de audacioso, né, Fred, foi muito corajoso o Ito Roque, mas também mostrou a cara do futebol brasileiro. Eu acho que falta isso ao futebol brasileiro, jogar para frente. A gente vê muitos técnicos retranqueiros que já são de naturalidade, jogar na defensiva, não terem essa coragem, principalmente quando é um jogo decisivo, em colocar o time para frente. A gente vê um Ito Roque, sabe que precisava do resultado, porque o time estava em ruim campanha até o momento na competição, e colocou o time para frente. Acho que falta mais audácia realmente nos técnicos brasileiros para que seus times atuem dessa maneira, como acontece. Por exemplo, o Cuca é um jogador, aliás, é um técnico que não tem medo de atuar na frente, sempre gosta do futebol bonito, claro, sempre resguardando o seu sistema defensivo, mas um cara que não tem medo, que gosta daquele futebol brioso, como é o futebol brasileiro. Mas muitas das vezes isso fica muito no discurso, viu? Às vezes agora que o cargo dele não estou dizendo o Cuca, né, César? Estou dizendo de uma forma geral. Na hora que o cargo dele está em risco, o cara fecha a casinha, não é verdade, César? Na prática não é isso? É verdade. Fecha a casinha e vai. Tá faltando.
Mas eu sou muito mais fazer gols do que tomar muitos. Faz muitos. É que vai muito do momento também, né? Tem momentos que precisa colocar o time para cima e outros momentos não. Tem que ser inteligente para assimilar esses momentos. Agora, aproveitando, Ceará, um dos pontos fortes do Vila Nova no Campeonato Mineiro foi a dupla Luiz Mário, primeiro volante, e o PV como segundo. O Luiz Mário contundiu durante o Campeonato Mineiro, o time do Vila sentiu muito, né? A gente costuma dizer que a partir da contusão do Luiz Mário, o time do Vila caiu um pouquinho. E o Luiz Mário voltou de uma contusão, mas ele já estreou no time do Vila fazendo o segundo volante, deixando o PV como primeiro e o Luiz Mário como segundo. Você entrou no lugar do Luiz Mário, você está jogando como primeiro ou como segundo? E também como que é essa distribuição de você, Paulo Vitor e Bruno Moreno? Eu sou o legítimo primeiro volante, né? Mas tipo, eu e o PC a gente tá conversando bastante. Quando sai, o outro fica bem posicionado, né? Para não ter aquela bola pelo meio. Que nem o Bruno também. O Bruno já tem mais característica de meia, né? Aí fica eu e o PV naquele de primeiro e segundo, mas eu dou mais liberdade para ele sair e eu ficar mais. E o Bruno joga de que lado? Ou não tem? Ontem o Bruno jogou na esquerda, né? Por que na esquerda? Marcar alguém específico ou não? Acho para a saída de bola ser melhor pela esquerda, né? Ok. Agora, com 3 atacantes também, precisa também de uma boa participação dos laterais, né? Principalmente, acredito que na parte defensiva, para não ficar sobrecarregado tanto para vocês, né, volantes, né? Sim, tanto na parte defensiva como ofensiva, né? São muito importantes os ponta e os atacantes, os laterais também, né? Que é para dar o suporte para nós e nós dar o suporte para eles poder sair com segurança também. Agora, para você, Fred, nesse jogo, sexta-feira do Vila contra a Portuguesa, tem que ir para cima, como atuou com 3 atacantes, ontem como foi audacioso frente à equipe da Portuguesa, ou para você tem que jogar com inteligência, talvez saca um atacante, coloca mais um volante ou um meio-campista, como tem que ser esse Vila Nova contra a Portuguesa, já que é um jogo decisivo também para o Leão lá em São Paulo? Quem tá ganhando bem para isso é o Ita, né? Isso, né? Mas você comentarista ganha muito bem aqui também. Tá vendo? Mas é uma questão muito difícil, né? É igual a gente estava mesmo falando aqui do Lionel, né? Lionel, para quem vai ao campo, pra gente, fica assim, pô, não tá legal. Só que conforme o treinador disse, o Ceará disse, taticamente ele é fundamental nessa recomposição. Então são coisas que a gente não sabe, que a gente não consegue enxergar, que a gente não tá dentro lá do plantel lá. Eu acho que está na mão do Ito, é o que ele sentir. Se ele sentir uma Portuguesa fragilizada, frágil, ele vai com os 3 atacantes. Caso contrário, eu acho que ele vai fazer o básicozinho, tira o atacante. Vamos deixar sair para ele resolver. Claro, tem que ter respeito pela Portuguesa, pela tradição, pela história, pelo time que tem até o momento, não sendo aquele time de antes, né? Com muitos títulos, onde tinha grandes jogadores. Mas não é respeitar tanto, né? Porque o Vila precisa dessa vitória também, né, Ceará? Sim, a gente respeitamos a história deles, né? Todo mundo sabe da história deles. Mas quando a gente entra lá dentro, a gente tem que pensar na vitória, independente de camisa ou não, é pensar nos 3 pontos e ganhar. Mas no jogo de ontem, você sentiu que o fato de estar com 3 atacantes deixou o Vila mais exposto ou foi tão bem composto ali que você não sentiu isso? Não, acho que a gente estava fechando bem as linhas, né? Eu não percebi se tinha muito isso que tu tá falando. Como a gente estava compacto, teve até uma hora que a gente estava... Eles até conseguiram jogar que a gente desequilibrou um pouco, mas depois a gente retomamos a nosso posicionamento e eles não conseguiram entrar. Isso mais ou menos responde a pergunta anterior. Eu não achei o Vila tão exposto assim, mas as dimensões do gramado são outras, né? É verdade. É que em alguns momentos tu vai ficar exposto num contra-ataque, numa bola, um passe errado, tu não tem como não ficar, né? Nós vamos agora passar para vocês a classificação, próximos jogos, mas começamos com como foi a última rodada da Série D, Grupo A13. Como foram os jogos que aconteceram da terceira rodada da Série D, Grupo A13? O Bangu perdeu em casa para a Desportiva Ferroviária por 1-0. Resultado surpreendente, viu, Fred? Impressionante. O Bangu podia ter ganho, né? Ficaria mais fácil, me ajudaria a gente. Não embolaria tanto a segunda e terceira colocação, mas perdeu em casa para a Desportiva por 1-0. Claro, obviamente, como comentamos muito, o Vila Nova venceu a Portuguesa por 2-1. Nós vamos agora à classificação da Série D do Campeonato Brasileiro após 3 jogos, Grupo A13.
Bangu em primeiro, 6 pontos ganhos. Na minha visão, acho muito difícil o Bangu perder essa colocação, apesar de que foi derrotado, né, para a equipe da Desportiva dentro de casa e enfrenta a Desportiva no Espírito Santo na próxima rodada, Fred. Tá tudo embolado. Tá tudo embolado. Por isso que eu falo, acho que o Vila Nova com empate, porque veja bem... Pegar uma Desportiva em casa, né? Já que eu estou antecipando um pouco aqui, Roger, vamos lá. Vamos prospectar aqui. Vila Nova com empate vai a 5, Portuguesa fica com 4. Vira 5, né? Aí a Desportiva, se ganhar, vai a 7. Aí o Vila pega, se a Desportiva ganha, por exemplo, vamos supor que a Desportiva ganhe, vai a 7, o Vila vai a 5 com empate. Aí joga para cá Vila e Desportiva. O Vila pode assumir a liderança nas 2 rodadas. Entendeu? Então tá tudo embolado e eu acho que um empatezinho lá... Não é nada mal. Não é nada mal. Vitória seria fantástica, né? É. Mas o empate também não tá... Eu acho que com a vitória, se o Vila vencer o próximo jogo, que é a Portuguesa, dentro lá em São Paulo, e se vence o penúltimo jogo, que é contra o Desportivo, acho que o Vila praticamente mata essa classificação na próxima fase. Pelo menos a segunda colocação. Sim. E o que assustou e desanimou demais não foi nem o resultado contra a Desportiva, que foi um resultado normal. O resultado contra o Bangu que jogou uma ducha de água fria. Foi mesmo. Eu mesmo estava até meio desanimado, né? Claro, tinha questão de estreia, primeiro jogo, mas por 3-1 foi muito decepcionante, realmente. Então, primeiro Bangu 6, segundo Desportivo 4, terceiro Vila 4, quarta Portuguesa 3. Realmente grupo embolado. Só salientando, o Vila Nova tem um saldo de gols de -1 e o Desportiva tem de 0. Por isso o Vila está na terceira posição. Beleza. Nós vamos agora aos próximos jogos. Mais uma rodada importante no grupo A13 do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tela titular. Portuguesa e Vila Nova se enfrentam sexta-feira, às 7 horas da noite. Grande jogo, a Luz enfrentando o Leão do Bonfim. E Desportiva e Bangu se enfrentando no Espírito Santo. Claro que nós vamos ao chutômetro deste jogo entre Portuguesa e Vila Nova. Também a partida entre Bangu e Desportiva. Claro, Desportiva e Bangu se enfrentando no Espírito Santo. Vamos começar com Desportiva e Bangu. Para mim, a Desportiva vai vencer o Bangu, já que venceu no Rio de Janeiro, vence também no Espírito Santo por 1-0. Para você, Ceará? 0-0. 0-0. Bom resultado para o Vila. Para você, Fred? 2-1 o Desportiva. Acho que o Desportiva não... Lá, do jeito que é lá, eles não deixam isso escapar aí, não. Vai na bola ou vai na raça? Na porrada, mas lá no Espírito Santo, não sei não. Lá é difícil? Você não jogou lá, não? Você não chegou a atuar lá, não, né? Foi no domingo passado aqui, foi a sua estreia ainda não, isso. Com a camisa do Vila. Portuguesa e Vila Nova. Para mim, o Vila vence a Lusa por 2-1, mesmo resultado que foi aqui em Nova Lima, no Alçapão do Bonfim. Para você, Ceará? 1-0 nós. Gol do Ceará? Pode ser. Fred? 1-0, gol do Ceará, já pensou? Jogo de bicho. Jogo do bicho. Jogo do bicho. Com certeza. Tomara que o Vila consiga realmente essa grande vitória, né? Se Deus quiser, a gente vai, como a gente estava falando antes, ser inteligente para a gente buscar um bom resultado lá. E só antes da gente ir para o encerramento, Roger, eu queria que o Ceará falasse um pouco do mercado de jogador, né? Sim, porque às vezes a gente fala assim, fala até minha, né? O Vila Nova montou um time no Campeonato Mineiro, sem um pouco a cara do Vila Nova, não era um time tão cascudo. Estreou na Série D, nós cobrávamos. Pô, diziam que montariam um time mais cascudo e não é isso, na prática nós não vimos isso. Ontem provou que é um time cascudo, que joga com muita raça. Mas o mercado de futebol, para o jogador de futebol, é tão difícil que é improvável, é quase impossível que um cara que joga Série D ou Campeonato Mineiro vá jogar sem vontade, né, Ceará? Fala um pouco como é que é o mercado de jogador, o que você sente de dificuldade, que você sente na pele, né, claro? Sim, é verdade, é como a gente estava falando antes, né? É um mercado que o primeiro semestre é muito bom, já o segundo deixa a desejar, né? Tem que jogar o primeiro semestre pensando o que fazer no segundo, não sabe qual clube tu vai atuar, tu pode estar aqui, depois já não pode estar mais. E é como eu estava falando, tem que entrar, dar o máximo, dar praticamente todos os jogos ser a final, para te conseguir pelo menos um bom clube para ficar o calendário cheio, né, o ano todo. Porque senão não fica igual todo trabalhador brasileiro com salário de 12 meses. E como acontece também com os times praticamente do interior, né? Se você não faz uma boa campanha
na primeira fase do seu estadual, não classifica na sequência até do próximo ano para o Campeonato Brasileiro Série D, Série C ou até mesmo alguns campeonatos regionais do estado, como acontece com a Taça Minas Gerais, segundo semestre vai por água abaixo. A gente já aconteceu isso e já viu isso acontecer no Vila Nova já algumas vezes. Que nem a vitória de ontem foi importante, né? Porque se a gente perde, praticamente estava eliminado, né? E vai fazer o que depois? Quem vai contratar jogadores que não passou da primeira fase? É complicado. Por isso tem que ter atenção, tem que jogar na raça mesmo para conseguir os objetivos. E além de ressaltar, né, Fred, o Vila na participação na Série D, a importância dos jogos dentro de casa, que o Vila precisa dos 3 pontos, precisa pontuar com 3 pontos no alçapão, ressaltar também para o torcedor não desanimar. Porque agora tomou uma engrenada o Vila Nova após essa vitória contra a Portuguesa, diante da Lusa. Agora é apoiar o Vila Nova. Quem sabe a gente não tem alguns especiais, ou pelo menos um ônibus ou uma van, indo lá para São Paulo apoiar a Portuguesa, apesar do horário, pelo dia, 7 horas da noite numa sexta-feira. Mas no jogo de volta, mesmo o Vila trazendo a derrota, tomara que isso não aconteça, acredito que o Vila possa trazer pelo menos um empate, o torcedor tem que apoiar, Fred. Não pode deixar como foi ontem no alçapão, claro. O torcedor também tem seu pensamento, porque o Vila veio de derrota e de um empate diante da Desportiva, mas se conseguir pelo menos um empate diante da Portuguesa, o torcedor tem que estar junto. Eu acho que até em São Paulo é mais difícil, mas aqui em Nova Lima com Desportiva, a torcida lotar o estádio e não ficar apenas nas mãos da Pavilhão Vermelho para empurrar o time. É claro que ontem não só tinha torcedor da Pavilhão Vermelho, mas o estádio lotado com torcedor comum, junto com a energia da Pavilhão Vermelho, vai ser de fundamental importância e o torcedor sentiu isso ontem, né? Com o apoio dele é fundamental. Verdade. E o Banquete Esporte desta segundona vai ficando por aqui. Agradecendo a você mais uma vez, Fred Sarti, comentarista artilheiro. Estaremos juntos em uma outra próxima, se Deus quiser. E sexta, provavelmente, uma grande transmissão da TV Banqueta do jogo entre Portuguesa e Vila Nova. Isso, né? A gente já está entrando em contato, está tudo quase certo para que a gente possa fazer a transmissão do jogo entre Vila Nova e Portuguesa com uma parceria com o Esporte Interativo, né? Cedendo as imagens e que a gente faça daqui com você, comigo, com o Fagundes, uma bela transmissão e que possamos jogar toda a energia positiva para o Vila Nova passar de fase. Até uma outra coisa também que a gente tem que ressaltar, que são 17 grupos que classificam os 15 primeiros, não, 17 grupos. Classificam os primeiros colocados, obviamente, e os 15 melhores segundos colocados. Então, se ficar uma disputa igual tá desse jeito, a gente corre risco de ficar de fora. É bom até o saldo de gol. Vila melhorar um pouco mais seu saldo de gol, começar a fazer muitos gols, né? Tomara que comece diante da Portuguesa na próxima sexta-feira. Portanto, uma grande transmissão poderemos levar até você nesta sexta-feira às 7 horas da noite. Obrigado pela sua presença, Ceará, sucesso para você no Vila e também na sua carreira como jogador. Obrigado e espero que possa narrar um gol meu, né? Rod vai narrar. Esperamos que depois você vai ver a narração dele, você vai ver. Possamos, quem sabe, uma grande vitória do Vila, um gol seu. Boa, importante. Sucesso para você, viu? Obrigado, obrigado. Agradecemos principalmente a você de casa pela grande audiência. Estaremos juntos na próxima semana com o Banquete Esporte, se Deus assim o permitir. Claro, sexta-feira com a transmissão entre Vila Nova e Portuguesa. Amanhã nossa reprise logo após o Espaço Câmara, sábado e domingo, também reprises às 11 horas da manhã. Uma boa noite e uma ótima semana.